Olá, turma. Hoje nós vamos trabalhar adição algébrica de monômios, tá? Na aula passada nós conhecemos um pouco desses monômios, né? Aprendemos a calcular o seu grau, aprendemos a separar os termos, né? Tanto a parte literal como a parte numérica. Então hoje nós vamos aprender a resolver a adição algébrica de monômios. Tá? Antes de tudo, a gente precisa entender o seguinte, que para a gente resolver tanto uma adição como uma subtração, tá? Envolvendo monômios, a gente sempre vai ter que resolver essas operações dentro do conjunto dos monômios semelhantes. Como assim, professor? A gente viu lá na aula passada, né, o que são monômios semelhantes? São aqueles que possuem parte literal igual. Então, por exemplo, eu tenho 7y, eu tenho 8x. O que é a parte literal? São as letras. Elas são iguais? Não. Então, eles são diferentes. Então, para eles serem semelhantes, eles têm que ter a parte literal igual. Então, eu teria que ter x de um lado e x do outro. Teria que ter y de um lado e y do outro. Então, as letras elas têm que ser iguais. Eu só posso realizar a soma quando isso acontecer, tá bom? Então, em uma expressão algébrica, se todos os monômios ou termos são semelhantes, né, ó, já deixa bem claro para a gente, tem que ser semelhante. Nós podemos tornar mais simples a expressão adicionando algebricamente os coeficientes e mantendo a parte literal, ou seja, quando a gente for somar ou subtrair esses monômios, a parte literal, as letras, elas vão continuar do mesmo jeito. Nós vamos movimentar, vamos mexer com elas. O que nós vamos fazer? Nós vamos resolver as operações entre os coeficientes, ou seja, entre os números, os valores que acompanham essas letras, tá? Essa operação também pode ser chamada de redução de termos semelhantes. Então, quando eu estou somando ou quando eu estou subtraindo monômios, eu estou reduzindo esses termos semelhantes, tá bom? Então, vamos para os exemplos. Aqui primeiro eu tenho 5ax menos 7ax. Primeira coisa que eu devo observar é se os termos são semelhantes. Aqui é ax, professor, a parte literal. Aqui também é ax, então ok, são semelhantes. Se são semelhantes, primeira coisa, ó, já repete logo a parte literal que está presente nos dois. Feito isso, vocês vão resolver a operação usando apenas o coeficiente, ou seja, os valores numéricos. O que eu tenho lá? Eu tenho 5 menos 7. Lá de números inteiros, subtração, sinais diferentes, a gente subtrai, e aí eu vou pegar o sinal do maior valor e colocar na minha resposta. 7 menos 5 é 2. Quem é o maior? É o 7. Então, menos 2ax. Fácil, fácil, fácil. Então, de novo, eu só posso fazer essas operações de adição e subtração se os termos forem semelhantes, tá bom? Vamos para o segundo exemplo, ó. Parte literal, ay ao quadrado. Parte literal, ay ao quadrado. Então, ok, eu posso resolver a operação, tá? E aí nós temos duas frações. E essas frações não têm, né, o denominador igual. Então, para a gente resolver, nós temos que deixá-las com o denominador igual. Então, como é que eu faço isso? Simples, métodozinho que eu já ensinei vocês. Nós vamos multiplicar as frações, né, vamos trocar os seus denominadores. Então, aqui eu multiplico por 6 e aqui eu multiplico por 3. Pronto, e nós vamos ter novas frações. Então, 6 vezes 2 será 12 e 6 vezes 3, 18. Lá embaixo eu vou ter 7 vezes 3, 21 e 6 vezes 3, 18. Pronto. Agora eu posso fazer a minha operação, porque os denominadores são iguais. Mas primeiro, vamos colocar a parte literal. A y ao quadrado. Então, assim que o texto falou, a gente mantém a parte literal. Nós não movimentamos, nem usamos, nem fazemos nada com a parte literal. Ela só é útil para a gente verificar se nós podemos ou não realizar as operações, tá bom? Pronto, o que eu tenho agora? Agora vamos só fazer a troca o seguinte, gente. Ó. 2/3 virou 12 sobre 18. Tá? 7/6 virou 21 sobre 18. Tá bom? Pronto. Como eu estava com a operação de menos, então eu vou subtrair, lógico. Tá bom? Mas aí a primeira coisa que eu vou fazer, já posso colocar, é o denominador, porque vai ser igual. Tá bom?
E aí nós temos 21 menos 12 é 9. Quem é o maior? O 21. Então será negativo. Tá bom, gente? Então não esqueçam. As operações elas são realizadas apenas entre o coeficiente, ou seja, os números que acompanham as letras, a parte literal. Tá bom? Vamos lá para o próximo exemplo. Ó, MN, MN, MN. Pronto, o que eu faço? Ó? Eu vou ter 9 menos 15 mais 6. Tá? Então, a minha resposta vai ter que ter MN. Por quê? É o que está presente em ambos os termos. E aí é só resolver as continhas. Ó. Se eu somar 9 mais 6, eu acho 15. Se eu tenho 15 e eu tiro 15, fica o quê? 0. Então, ó, M vezes 0, isso aqui tudo será 0. Tá bom? Então, as operações só serão realizadas se os termos forem semelhantes. Vamos para mais exemplos, tá bom? Então, olha só, de novo. Primeira coisa, verifica. O termo é semelhante? É. Pode fazer as operações. Ó. 2A mais 7A, eu só vou somar o 7 e o 2 é 9. E vou repetir o A. Pronto. 5x menos 2x, eu vou repetir o x e vou tirar 5 menos 2 é 3. Simples, ó. 10AB menos 9AB. O A e o B a gente repete. E aí eu vou resolver. 10 menos 9 é 1. Pronto. 6y menos 9y. O y eu vou repetir. E aí eu tenho 9 menos 6 é 3. Como 9 é o maior valor, nossa resposta será negativa. BC, CB. Bicho, professor, é diferente? Não. São iguais, gente. Só mudou a posição. Vamos lembrar o seguinte. Na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o resultado. Por quê? 3 vezes 2 é 6. E 2 vezes 3 também é 6. Então, por isso que a ordem não altera os fatores. Então, aqui eu vou repetir o B e o C. Tá bom? E aí eu vou somar 7 mais 3 é igual a 10. XY aqui, XY aqui. Já repete lá na frente. Pronto. E aí o que eu tenho? Ó? O 12 e o 10. Ambos são negativos. Sinais iguais a gente soma. 10 mais 12 é 22. Vamos repetir o mesmo sinal dos dois. Tá, galera? Então, essa foi a nossa aula de hoje, beleza? Na próxima, nós vamos fazer multiplicação e divisão para encerrar essa parte, tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa